O cinema, fruto direto da pesquisa científica, do progresso técnico e do desenvolvimento industrial, surgiu em primeiro lugar e praticamente ao mesmo tempo, precisamente nos países mais industrializados do mundo na época: França, Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra. A novidade se espalhou rapidamente e já em 1896, menos de um ano depois das primeiras apresentações públicas de cinema, temos cinema no Brasil. Naquele ano, há apresentações de cinema no Rio e em São Paulo, e logo no ano seguinte, em várias outras cidades brasileiras. Não havia cinemas propriamente ditos. O cinema não era diversão independente e o seu mercado inicial confundia-se com o do espetáculo de variedades. O comércio cinematográfico é campo quase exclusivamente de ambulantes europeus que trazem para o Brasil, sobretudo, filmes franceses. As raras salas fixas de exibição se concentram no Rio. Seus donos são os irmãos Segreto, e este é o primeiro nome a ser salientado tanto no comércio como na produção cinematográfica brasileira. São imigrantes italianos. A partir de 1907, inicia-se a produção de filmes de enredo. Os produtores são, ao mesmo tempo, importadores e exibidores de filmes. Durante os primeiros 10 anos, o cinema vegetou no Brasil, tanto no campo da produção, quanto como atividade comercial de fitas importadas. O nosso atraso em matéria de eletricidade impedia o funcionamento razoável dos projetores. É somente a partir de 1907 que a situação se modifica. A relação entre a industrialização da eletricidade no Rio e em São Paulo e o florescimento do comércio cinematográfico é direta. A abertura de salas e mais salas de cinema animou a importação de filmes estrangeiros, seguida de perto pelo imediato florescimento da produção nacional. O problema de renovar o escasso estoque de filmes de nossos exibidores era de tal modo complexo e caro que se tornava mais fácil fazer filmes do que importá-los. Durante esse tempo, o cinema mundial se transforma de modo decisivo. Sofre o impulso que iria fazer dele uma verdadeira indústria de diversões. Na França, Pathé e Gaumont começam a produzir em série, sufocando mesmo um grande artesão como Méliès. Aponta a indústria italiana, que brevemente iria lançar as primeiras grandes superproduções do cinema. Surge o cine-romance, desenvolve-se, aprimora-se. O comprimento dos filmes aumenta muito e se tornam cada vez mais complexos, mais refinados, mais caros. E finalmente começa a se afirmar a indústria americana, que a partir dos níquel Odeons constrói um vigoroso mercado interno, possibilitando um rápido desenvolvimento industrial. A indústria de filmes tende a se ampliar, espalha-se pelo mundo todo, constituindo e organizando o seu mercado. O processo demora algum tempo para se desenvolver. Há outros mercados mais importantes que o nosso para serem prioritariamente conquistados. E durante todo esse tempo, o cinema brasileiro floresce. Mas por volta de 1912, o mercado mundial incorpora o Brasil. Em obediência a uma das leis inapeláveis do subdesenvolvimento, a decadência precoce, o cinema brasileiro, em alguns meses, eclipsou-se num movimento rápido e drástico. O mercado brasileiro, que com altos e baixos daqui por diante se desenvolverá de modo crescente, fica internamente à disposição de filmes estrangeiros. À margem do mercado e quase ignorado pelo público, o cinema brasileiro sobreviverá no único campo em que o cinema estrangeiro não oferece concorrência, no das atualidades locais. A primeira decadência impõe um processo que iria se repetir monotonamente por toda a história do cinema brasileiro, instituindo como condição de existência a crise permanente. Daqui para frente, a caminhada é penosa. Filmes de enredo continuam sendo feitos, mas são muito poucos, apenas no Rio e em São Paulo, e sempre tentativas isoladas de cinegrafistas que já não trabalham para exibidores e não têm outra fonte de financiamento. Quebrado o vínculo inicial entre produção e exibição, o cinema brasileiro não tem onde exibir-se. A concorrência é por demais poderosa, não há como lutar e resistir. Começa a se constituir no Brasil um esquema mais ou menos regular de distribuição, até então inexistente,
ligado às primeiras cadeias de exibição que se desenvolvem. Durante a guerra, porém, o desenvolvimento do comércio exibidor arrefece. O câmbio alto e a crise da produção europeia dificultam tremendamente a importação. Ao mesmo tempo em que diminui a oferta de filmes estrangeiros, a produção ressurge em São Paulo, aumenta no Rio, aponta no Rio Grande do Sul. Do quase nada em 1912, 1913, 14, passamos a 16 filmes em 1917. Ao final da guerra, a produção diminui, mas nunca mais desaparecerá totalmente. Nos anos 20, o mercado cinematográfico mundial sofre outra transformação importante, cujas consequências se refletem de imediato no Brasil. A indústria americana, que crescia e se fortalecia enquanto a guerra aniquilava a produção europeia, impõe sobre o mercado um domínio que seria duradouro. É preciso esperar que surjam revistas como Selecta e Cinearte, em Para Todos, em que alguns redatores se interessam diretamente pela produção para que os problemas concretos do cinema nacional comecem a ser debatidos. Durante os próximos anos, o cinema brasileiro iria se concentrar na luta pela reserva de mercado, conquistando suas primeiras modestas vitórias no final da década de 30. Durante os anos 20, a produção cresce no Rio e em São Paulo, e surgem paralelamente os ciclos regionais de Cataguases, Belo Horizonte, Pouso Alegre, Guaranésia, Campinas, Porto Alegre e Recife. Os nomes fundamentais nesse momento são Ademar Gonzaga, Medina, Humberto Mauro, Almeida Fleming, Amilcar Alves, Higino Bonfioli, Almada Fagundes. O número de filmes dobra em média anual, passa a 12 por ano. A produção se diversifica e no final da década de 20 temos os clássicos do cinema mudo brasileiro: Limite, Fragmentos da Vida, Barro Humano, Ganga Bruta. Quando, porém, o cinema brasileiro alcançava esta relativa maturidade na feitura do cinema mudo, o falado já estava vitorioso em toda parte e tem-se que começar tudo outra vez. A complexidade do cinema falado aumenta enormemente os custos de produção, e boa parte dos cineastas ativos da década anterior desaparece, acabando completamente os ciclos regionais e quase completamente o cinema em São Paulo. Apenas o cinema carioca subsiste mal e mal, em função de dois estúdios precários, a Cinédia de Ademar Gonzaga e a Brasil Vita Filmes de Carmen Santos. Humberto Mauro é o nome de maior significação no início dos anos 30, trabalhando no Rio. No resto do Brasil, o cinema só não acaba completamente porque surge a lei de obrigatoriedade de exibição do complemento nacional, assegurando a subsistência de cinegrafistas e laboratórios. No cinema carioca, o que há de importante, além de Humberto Mauro, é o início da produção de filmes carnavalescos. A Voz do Carnaval, Alô, Alô Brasil, Alô, Alô Carnaval, criando um gênero que iria se afirmar comercialmente na década seguinte. Quando tem início a reserva de mercado para filmes brasileiros de longa-metragem, alguns comerciantes de filmes dispõem-se a produzir, a fim de se beneficiarem com o cumprimento da lei que era de exibir no mínimo um filme nacional por ano em cada cinema. Em 1946, a reserva de mercado passa para 3 filmes por ano. O período que vai de 1941 a 50 é fundamentalmente da Atlântida. Durante os anos 40, há uma produção ininterrupta de comédias e filmes carnavalescos, a Chanchada, que acabou sendo hoje conhecido como o primeiro movimento cinematográfico brasileiro realmente significativo em termos de contato com o público numeroso. Produção pela primeira vez inteiramente desvinculada da imitação de filmes estrangeiros, no enraizamento popular muito grande, que aproveita a tradição do circo, do mambembe, do teatro de revista, do rádio, do anedotário efêmero do espírito carioca. Um cinema que continua mal acabado, de produção precária, mas que, apesar disso, é a primeira manifestação de um cinema brasileiro vigoroso que se prolonga de modo contínuo, avançando pelos anos 50 adentro. A grande burguesia, pela primeira vez, se interessa pelo cinema, e surge a era da grande produção industrial. Vera Cruz, Cavalcante, Maristela, Multifilmes,
Quinofilmes. O eixo do cinema brasileiro se desloca do Rio para São Paulo. O fracasso dessa produção, que tem a sustentá-la a ilusão do universalismo, a aparência de filme estrangeiro, criou um violento esforço de superação do modelo importado. Contrapondo-se à fatuidade da pretensão industrial paulista, surge pela primeira vez o cinema independente brasileiro, com pretensões culturais ambiciosas. O Saci, Aglaia, Agulha no Palheiro, Amei um Bicheiro, nos quais se desenvolvem as ideias e a forma de produção embrionária que iria explodir em Rio 40 Graus, o filme deflagrador de um novo cinema. A grave crise que atinge o cinema brasileiro na metade dos anos 50, falência de grandes firmas paulistas, não provoca uma terceira decadência. A produção continua a aumentar de modo crescente, pressionando o aumento de reserva de mercado. E a partir de fins dos anos 50, começa a aparecer em cena a TV, que durante a década se desenvolvera. Ela suplanta a primazia do cinema como principal forma de entretenimento, e a primeira consequência para o cinema brasileiro é que ela acaba com a chanchada absorvendo-a. A produção se estabiliza em torno de 30 filmes anuais. Proliferam os germes do que seria logo o cinema novo. Novos tipos de produção, procura de nova linguagem, procura do homem brasileiro, enraizamento sociológico. No início dos anos 50, realizam-se os 2 primeiros congressos do cinema brasileiro, quando, pela primeira vez, se faz de modo sistemático a denúncia dos mecanismos de dominação utilizados pelo cinema estrangeiro para manter o mercado. Em novembro de 51, a reserva de mercado aumentou de 21 dias por ano para praticamente 42 dias, através do decreto estabelecendo 8 filmes estrangeiros por um brasileiro. Em 59, a obrigação passa a ser de 42 dias por ano. De 42 dias, passamos a 56 em outubro de 1963. Em 1971, o Instituto Nacional de Cinema aumentou a cota para 84 dias por ano. Finalmente, pela Resolução número 106 de 1975, o INC fixou a cota de exibição obrigatória de filme de longa-metragem em 112 dias. No entanto, a situação continua desfavorável a um cinema autossustentável. Por quê? De 1970 a 1974, foram lançados comercialmente 353 filmes brasileiros e 2.650 filmes estrangeiros, dando uma média de 7 estrangeiros por um brasileiro. A edição do Film Daily Yearbook de 1969 estima que a percentagem de tempo em tela devotada a filmes americanos em diversos países do mundo é a seguinte: Inglaterra, 67%, Brasil, 65%, Itália, 55%, França, 33%, Alemanha Ocidental, 29%, Japão, 21%. O predomínio da distribuição dos Estados Unidos é um fato. Em 1973, a receita internacional da indústria cinematográfica dos Estados Unidos foi de $1,5 bilhão para uma produção de 367 filmes. Se somarmos a estas produções outras participações internacionais, mais ou menos 60%, teremos 600 filmes. A renda média será, então, $2,5 milhões por filme. Média esta pouco explicativa. Na verdade, em geral, um só filme chega a dar mais da metade da receita total obtida. Em 1974, para 71 filmes brasileiros lançados, tivemos uma receita de aproximadamente 90 milhões de cruzeiros, o que dará uma média de 1.300.000 cruzeiros por filme. De fato, poucos são os filmes que conseguem se pagar. Um grupo de 8 a 10 filmes tem rendas superiores no total a mais do que a receita, o que nos dá uma renda média mensal real inferior aos custos médios de um filme de longa-metragem. Nosso mercado corresponde a 4,86% do faturamento internacional do cinema norte-americano, segundo a Motion Picture Association.
e 50% da receita da indústria cinematográfica norte-americana vem do exterior. O Brasil, embora sendo um mercado menor que o Reino Unido, Itália, Canadá e França, é um mercado pequeno, porém rentável, para a produção internacional. Cada filme distribuído pelas empresas multinacionais de cinema entra em nosso país a custos quase nulos. Como o filme já vem pago, o seu custo marginal é próximo de zero. Ao mesmo tempo, o mercado brasileiro é vital para a nossa produção cinematográfica, que sem ele não tem mais nada, ou seja, não tem nenhuma fatia do mercado internacional. Os filmes importados não pagam impostos alfandegários e até 1973 importavam inclusive a maior parte das cópias. O filme brasileiro, que teve que conter seus custos em torno de $100 mil, tem que competir em seu próprio mercado com um filme que já vem pago, de custo de produção muito superior e que é oferecido a preços diferenciados junto aos grupos de exibição. Não há igualdade de condições, não há competição. O cinema brasileiro vive sob uma situação de dumping. Há uma grande oferta de filmes estrangeiros acima das necessidades do mercado, a um custo de importação quase nulo e muito abaixo do que a produção de um filme brasileiro despende. Nestas condições, a situação daqueles que trabalham em cinema é de completa insegurança. O trabalho é esporádico e com uma remuneração comprimida pela falta de condições de competição do filme brasileiro em seu próprio mercado. Os diretores, roteiristas dos filmes, que na maior parte das vezes são os organizadores de suas próprias produções, não recebem o direito por suas obras. Os que trabalham no cinema brasileiro não têm sua profissão regulamentada. Os que querem começar encontram todas as dificuldades no setor de curta-metragem, onde o descumprimento da lei e a não fiscalização impossibilitam a recuperação de qualquer capital investido. São tantos os problemas dos que trabalham no cinema brasileiro que a participação do Estado na solução destas questões será decisiva e fundamental. O fortalecimento da Embrafilme, que será o único órgão com a responsabilidade de executar a política cinematográfica brasileira, dará condições a que o governo imponha ao mercado a sua própria política e permitirá a correção de desequilíbrios provocados por anos de domínio do produto estrangeiro. E o órgão normativo legislador terá a responsabilidade de estar à altura da necessidade principal do cinema brasileiro. Onerar o filme importado de modo que ele se torne tão caro quanto o nacional no mercado brasileiro. Além da independência econômica, o cinema brasileiro precisa de liberdade cultural para viver com a intensidade e inventividade que o país espera dele. Estes dois universos estão interligados, porque, em última análise, o cinema brasileiro será sempre uma consequência da situação em que o país se encontrar. A televisão poderia ser um novo mercado para o cinema, mas ela praticamente não exibe filmes brasileiros, pois tem os estrangeiros quase de graça. Em 1973, no estado do Rio de Janeiro, foram exibidos 1.446 filmes de longa-metragem estrangeiros nos 3 canais de televisão e 4.430 episódios de filmes seriados. No mesmo ano, foram exibidos 10 longas brasileiros. Em 1974, foram exibidos 1.704 estrangeiros, fora 3.218 episódios de filmes feitos especialmente para a televisão. No mesmo ano, foram exibidos 34 longas brasileiros. Além do Rio e São Paulo, outras regiões do país têm condições de contribuir para o desenvolvimento do cinema brasileiro. A criação de novos polos de produção cinematográfica fortalecerá os distintos mercados regionais, criando condições para uma expansão do mercado. Essa descentralização, ligada a uma efetiva condição de concorrência com o filme estrangeiro, poderá tornar o cinema brasileiro autossustentável, original, vivo, enfim, realmente nosso. Um cinema que diga respeito a nós mesmos, a nossa gente, à sua vida e seus sonhos.